Olá pessoal, aqui é o professor Arthur falando. Esse é o nosso primeiro vídeo da disciplina de Cálculo 3 e hoje eu vou falar rapidamente sobre integrais duplas. Bom, a integral dupla ela surge no contexto de procurar calcular o volume de um sólido, do mesmo jeito que no cálculo 1 a integral simples surge do contexto de calcular uma área. Então, é o seguinte, a gente tem no espaço aqui um sólido que é formado da seguinte maneira. No plano XY a gente tem uma região D que é compacta, ou seja, que ela é fechada e limitada, e a gente tem uma função f de xy contínua e positiva. Então o gráfico da função vai estar acima aqui do plano XY dessa forma, e a gente vai fazer um sólido S. Que sólido S é esse? O sólido S é o conjunto de todos os pontos do espaço compreendidos acima da região D, abaixo do gráfico de F. Então, são os pontos x, y em D com z de 0 a f de xy. Então, se fixa um xy aqui, varia o z de 0 a f. Então, você constrói esse sólido aqui. Como que a gente calcula o volume desse sólido? Bom, a ideia é de dividir em pequenas caixinhas e calcular o volume de cada caixinha. Então você divide a região D em pedacinhos bem pequenos, né, de largura ΔX e comprimento ΔY. Então você vai ter vários retângulos pequenos aqui. Esses retângulos são os retângulos R e J. Dentro de cada retângulo, você pega um ponto qualquer no retângulo e calcula o valor da função nesse ponto. O valor dessa função nesse ponto vai dar um ponto lá no gráfico. Então você vai fazer uma caixa cuja base é esse retângulo RJ e cuja altura é o valor da função no ponto que você escolheu lá dentro. Então você vai aproximar esse sólido aqui por uma união dessas caixinhas aqui, certo? Cada caixinha, quanto menor for, mais perto o topo da caixinha vai estar passando do gráfico ali. Então o volume do sólido é aproximadamente a soma dos V e J. O V e J é cada caixinha aqui. O volume de cada caixinha é a altura vezes a área da base. Aqui a gente tem uma soma de rima, né? Você já conhece do cálculo 1, e essa soma de rima vai convergir para o volume exato quando ΔX e ΔY tenderem a zero. Então a gente calcula o limite dessa soma quando ΔX e ΔY tendem a zero. Esse é o volume exato desse sólido, porque cada caixinha aqui vai virar como se fosse um palito em cima do ponto. Então você vai ter infinitos palitos aqui e vai te dar exatamente o sólido. Essa é exatamente a integral dupla de f de xy sobre d. Esta é a definição de integral dupla. E a notação que a gente usa é essa. Observa que esse somatório em duas variáveis, i e j, viram duas letras S aqui estilizadas, né? Esse sigma vira esses dois S's aqui, símbolos da integral. Esse F aqui vira esse elemento de área vira o dA aqui, ok? Porque os pontos x, y agora vão percorrer toda a região D aqui. Então, essa é a maneira como é definida a integral dupla a partir da necessidade de calcular um volume de um sólido. Se você quiser calcular ela dessa maneira, você tem que fazer essa divisão aqui, fazer o limite. É um cálculo bem complicado dessa soma de rima quando ΔX e ΔY tende a zero. Um jeito mais fácil de calcular a integral dupla é o que a gente vai ver agora, via integrais iteradas. Certo? O cálculo de integral dupla se faz sempre via integrais iteradas. Para fazer o cálculo de uma integral dupla, então, a região D vai ter que ser do tipo 1 ou do tipo 2. Vamos ver aqui o primeiro caso, onde a região D é do tipo 1. O que significa a região ser do tipo 1? Significa que ela está entre dois gráficos de funções de x. Então, essa aqui é a região D, todo mundo aqui dentro. Observa que você pode fazer o gráfico aqui, né, enxergar essa parte de baixo aqui da fronteira como sendo o gráfico de uma função y igual a g1 de x, e essa parte de cima aqui
você pode ver como sendo o gráfico de uma função y igual a g2 de x. Então a região D está compreendida entre dois gráficos de funções de x, com x variando num intervalo fixo de a até b. Então a descrição matemática dela é essa. O x é a variável que manda, então ela varia entre um intervalo fixo e a variação do y depende do x. Observe o seguinte aqui, ó. Para cada x que você pega, qual que é a variação do y? A variação do y é do g1 de x até o g2 de x. Então a gente faz essas setas aqui assim, ó, para mostrar que a variação do y depende do x. Por exemplo, para esse outro x aqui, ó, o y começou num ponto mais alto que esse. Então, a variação do y é dada pelos gráficos aqui, do g1 e do g2 de x. Nesse caso, então, a integral dupla como é que fica? A integral dupla vai virar duas integrais iteradas. Ok? Então, a gente tem aqui duas integrais simples iteradas. O que significa isso? Dentro a gente vai ter uma integral e o resultado dessa integral vai ser a função que a gente vai integrar aqui na integral de fora. Nesse caso, onde é a região do tipo 1, a ordem é dy dx, porque x é a última variável, que é a variável que manda. A variação do y depende da x, então y é a variável interna. Então a gente bota aqui a ordem dy dx, e na primeira integral, ela é feita com relação a y, e qual é a variação do y? O y varia de g1 até g2. Então, apesar de ter f de xy aqui, a gente faz essa integração com relação apenas a y. Ou seja, nessa integral, x é considerado como uma constante. É igual quando você faz uma derivada parcial em relação a y e considera o x constante. Aqui você faz uma integração em relação a y considerando o x constante. Então, quando você integra aqui e depois substitui o y igual a g2 e subtrai com y igual a g1, o resultado tudo aqui, dentro dos colchetes, vai depender apenas da variável x. Daí você integra esse resultado, que vai ser uma função que depende apenas de x, com relação a x, com x variando de a até b. E daí o resultado vai ser um número. Esse número vai representar o volume que a gente viu. Agora vamos ver o caso onde a região é do tipo 2. Então, se D é do tipo 2. Qual que vai ser a ordem de integração? A ordem vai ser dx dy. Então a gente vai fazer aqui uma região D qualquer, vou fazer uma região assim, ok? E para montar a integral dupla aqui embaixo, então, pessoal, não tem jeito. A gente tem que olhar para o desenho e tem que visualizar no desenho a descrição matemática da região. Como é que vai ficar aqui a descrição matemática? Bom, eu tenho que visualizar a região como estando contida entre dois gráficos agora de funções de y, ok? Então, se você virar aqui, fica mais fácil. Aqui, ó, você tem um gráfico de baixo, entre aspas, ou à esquerda. E aqui você tem um gráfico de cima, ou, se você olhar assim, à direita. Esse gráfico aqui é de uma função x igual a h1 de y. Esse gráfico aqui é uma função x igual a h2 de y. Ok? E o y, qual que é a variação do y? Ele varia fixo entre esse mínimo valor aqui. Entre esse mínimo valor aqui, C, tem um máximo valor aqui, D, ok? Então, para cada y de C até D, qual que é a variação do x? O x aqui, ó, vai variar dessa curva até essa. Então, as retas aqui vão ser horizontais, enquanto as retas aqui são verticais. Então, a região nossa é o y agora que manda, varia no intervalo fixo, e o x tem a variação dependente do y.
ele varia de H1 até H2 de Y, ok? Nesse caso, então, a ordem é dx dy, então a primeira integral aqui é de C até D, a segunda integral vai ser de H1 de Y até H2 de Y, de f de xy, dx. Essa integral aqui, o y é constante. Quando você substitui o resultado aqui, no final vai depender apenas de y. E daí você integra em relação a y de C até D, ok? E é lógico que se a sua região for do tipo 1 e do tipo 2, tanto vale isso quanto isso. Você pode inverter a ordem de integração e vai ter o mesmo resultado. Às vezes é mais fácil calcular de um jeito, às vezes é mais fácil calcular de outro. Depende da função e dos extremos aqui, ok? É sempre importante você desenhar, então, a região e fazer os gráficos aqui e fazer essas retas. Você faz assim, ó. Aqui o x está fora ainda e aqui está fora. Aqui ele está dentro. Então você identifica as curvas. Ou então aqui também, ok? Então agora eu vou fazer um exemplo rápido para a gente entender melhor esse conteúdo praticando, né? Então o exemplo é o seguinte. Esboce o sólido cujo volume é dado por essa integral, troque a ordem de integração e calcule a nova integral. Então vamos fazer cada passo. Primeiro, esboçar o sólido cujo volume é dado por essa integral. Então, a gente tem uma integral de uma função aqui. Essa aqui é uma função f de xy, apesar de não depender de x explicitamente, é a nossa f. Ela vai dar a altura do sólido, ok? E vai ser no eixo z, a gente vai fazer o gráfico dela aqui. Aqui a gente tem a região de integração. Ela está na ordem dy dx. Vamos desenhar então. Desculpa, ela está na ordem dx dy. Então o y varia de 0 a 1. Ok? Então o y varia de 0 a 1. Então a gente já sabe que a nossa região está dentro dessa faixa infinita aqui. Porque o y varia de 0 a 1. Agora a gente tem que ver o x, olha. Ele varia de menos raiz de y até raiz de y. Deixa eu fazer aqui o gráfico de x igual a raiz de y. Bom, o gráfico da raiz quadrada é assim, ok? Mas aqui é x igual a raiz de y. Então esse aqui é o gráfico de x igual a raiz de y. E aqui a gente faz o gráfico rebatendo pro lado de lá, de x igual a menos raiz de y. Então a nossa região, ela está dentro dessa faixa y de 0 a 1. E para cada y de 0 a 1, o x varia de menos raiz de y até raiz de y. Ou seja, o x varia daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Ok? Então, a nossa região D é esta aqui. Tudo bem? Então, ela está... Essa região que está acima dessa parábola aqui e abaixo dessa reta, ok? Então, qual que é o sólido agora? A gente já sabe a base do sólido, ok? A base do sólido vai ser essa região aqui, ok? Agora a gente precisa saber como que vai ser a altura do sólido, qual que vai ser a superfície, a tampa de cima do sólido. Ela é dada por essa função aqui, f de xy igual a 1 menos y. Qual que é o gráfico dessa função? Observe que ela não depende de x. Então, se você fizer o gráfico aqui no plano yz, esse aqui é o gráfico z igual a 1 menos y, no plano yz. Como ela não depende de x, você prolonga isso aqui. Assim, ela é um plano, ok? Essa função aqui é uma função linear, o gráfico dela é um plano. Então, a tampa de cima do sólido vai ser esse plano aqui assim, esse plano inclinado. Qual que vai ser o sólido, então? É todos os pontos que estão acima dessa região aqui D e abaixo do gráfico. Então, você vai sair do chão e vai bater aqui nesse plano inclinado. A sua região
Aqui eu tô fazendo a parede de trás do sólido, aqui a parede de cima, ok? Já a parede do lado de cá, desculpa. E a tampa do sólido, qual que vai ser? Vai ser essa aqui. Tudo bem? Então, seu sólido é esse aqui. Se você quiser desenhar ele de novo aqui, para ter uma vista melhor dele, ele é mais ou menos assim. Ok? Acho que deu para entender. O desenho não precisa ficar perfeito, mas o importante é ter esse entendimento. Então esse é o sólido, ok? Aqui a gente pode desenhar os eixos, se quiser. Ok? Então essa aqui é a superfície Z igual a 1 menos Y. E aqui é a região D. Aqui é o 1, né? E aqui é o 1 também. E lá atrás é um menos 1. Ok? Porque aqui é menos 1 e aqui é 1. Ok? Já que quando y é 1, o x é 1 aqui. E nessa curva o x é menos 1. Como que é a região de integração na ordem dy dx? Eu vou desenhar a mesma região aqui, só que eu quero agora fazer na ordem dy dx, ou seja, eu quero o x variando no intervalo, então eu sei que esse intervalo tem que ser menos 1 a 1, ok? E essa aqui é a nossa região D. Qual que é a variação do y agora? Quais são os dois gráficos de funções de x que delimitam essa região? É esse gráfico aqui. A gente sabe que esse gráfico aqui é y igual a x ao quadrado, certo? Se você isolar o x aqui, você tem x igual a mais ou menos raiz de y. Você tem esses dois gráficos. E o gráfico de cima é y igual a 1. Ou seja, o seu sólido aqui, o y varia de x ao quadrado até 1. Então, qual que é a integral dupla fica? Fica a integral de menos 1 a 1 da integral de x ao quadrado até 1 da mesma função, 1 menos y, agora dy dx. A gente coloca o colchete aqui se quiser, fica mais claro. Então você faz a primeira integração aqui de dentro. A primeira integração aqui de dentro vai ficar integral de 1 vai dar y, integral de y vai dar y ao quadrado sobre 2, variando de x ao quadrado até 1. E esse resultado a gente integra em relação a x. E daí você tem integral de menos 1 a 1. Aqui você vai ter, quando y for 1, você vai ter 1 menos meio, você vai ter meio. Menos, quando y for x quadrado, vai dar isso. Menos com menos vai dar mais, x a quarta sobre 4, de menos 1 a 1 dx. Essa aqui é uma integral simples do cálculo 1, que se você calcular, vai dar 8/15. Então, este número aqui, 8/15, é o volume deste sólido aqui, sólido S, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou embaixo aí do vídeo tem um link para o PDF, onde eu vou colocar nesse PDF essas 3 folhas aqui, ok? Para vocês estudarem em casa depois e tirarem suas dúvidas. É isso aí, até o próximo vídeo. Falou!